Imagine receber uma mensagem misteriosa, um convite para uma festa ultra exclusiva em Dubai. Tudo pago, jato particular te esperando, suíte de hotel 7 estrelas reservada, iate luxuoso pronto para navegar pelas águas cristalinas do Golfo Pérsico, anfitriões bilionários, champanhe à vontade, presentes caros e uma promessa, dias inesquecíveis de puro luxo. Modelos e influenciadoras do mundo inteiro aceitam esse tipo de proposta, e não é difícil entender o porquê. Quem não se encantaria com uma chance dessas? É o tipo de vida que todo mundo sonha em viver, ou pelo menos postar no Instagram. As redes sociais estão cheias de fotos de jovens deslumbrantes, brindando com taças douradas, posando com bolsas de grife diante de arranha-céus reluzentes, ou mergulhando em piscinas com vista para o deserto. Tudo parece um conto de fadas moderno, mas será que é? O que essas imagens não mostram são os bastidores, e é lá, longe dos holofotes e bem atrás das cortinas de seda, que começa o verdadeiro pesadelo. Por trás do luxo e da ostentação, existe um submundo silencioso e perigoso, um cenário onde dinheiro compra tudo, até o silêncio das vítimas. E a cada brinde, a cada clique glamouroso, pode estar se escondendo uma história de dor. No belo mundo de hoje, você vai conhecer a face mais sombria de Dubai. Uma realidade que ninguém posta, mas que precisa ser revelada. Recentemente, mostramos aqui no canal uma realidade brutal. O que acontece nas festas secretas do exército norte-coreano com as mulheres levadas até lá. Um vídeo pesado, difícil de assistir, mas necessário. Se você viu, sabe do que estamos falando. Se ainda não viu, depois desse aqui, só procure pelo nome. Forçadas a servir. A realidade das mulheres no exército norte-coreano que não querem que você veja. Te garanto que vale a pena assistir. E te garanto também que você vai se chocar. Mas por que relembrar esse tema tão sombrio? Porque apesar de tudo que se imagina sobre a Coreia do Norte, existe outro lugar no mundo que, à primeira vista, parece o oposto completo. Símbolo máximo de riqueza, ostentação e luxo extremo. Dubai. Altos arranha-céus de vidro reluzente, supercarros dourados cruzando avenidas impecáveis, festas com DJs famosos, champanhe a rodo, influenciadoras brindando em coberturas absurdas ou em iates flutuando pelo Golfo Pérsico. Tudo parece perfeito. Parece. Só que assim como na Coreia do Norte, por trás da fachada reluzente, se esconde um universo sombrio, abafado por silêncio, contratos de confidencialidade, ameaças veladas e muita, mas muita grana. Enquanto um país esconde seus horrores sob uniformes militares, o outro mascara os próprios monstros com perfume francês, roupas de grife e promessas de uma vida de princesa. O problema é que quando as luzes da ribalta se apagam, os celulares são recolhidos e as portas dos palácios se trancam. A realidade é outra. E é justamente aí que começa a nossa história. Número 1. Por dentro das festas de luxo, nem tudo é o que parece. Sabe aquele ditado antigo, nem tudo que reluz é ouro? Pois ele nunca fez tanto sentido quanto nessas festas. São eventos ultra exclusivos, promovidos por milionários e magnatas do petróleo, sempre repletos de champanhe francês, joias, iates e supercarros. Mas o verdadeiro interesse ali não é apenas o luxo. Existe um sistema. Os organizadores recrutam o que chamam de garotas perfeitas, jovens bonitas, populares no Instagram, modelos ou influencers em ascensão. Elas são a decoração viva das festas. Servem para impressionar os convidados ricos, atrair investidores e dar status ao anfitrião. Para muita menina, parece o trabalho dos sonhos. Viagem de graça, cachê gordo, hotel 5 estrelas, roupas de grife. Tudo bancado. Mas, segundo várias organizações defensoras dos direitos humanos, o que parece uma oportunidade profissional, logo vira um pesadelo. O que começa com convite para evento VIP, desfile ou campanha publicitária, se transforma em algo bem diferente.
Muitas são levadas para festas privadas, longe dos holofotes e sem direito a recusar. Lá, passam a ser pressionadas a participar de situações constrangedoras, abusivas e, em alguns casos, ilegais. É quando o brilho se apaga e o luxo se transforma em armadilha, e aí não tem para onde correr. Número 2. Dinheiro, mimos e perigo. Você pode estar se perguntando, se o risco é tão grande, por que tantas meninas ainda aceitam esse tipo de convite? A resposta é curta e direta: dinheiro. E não qualquer valor. Estamos falando de propostas que chegam a $100.000 por uma única noite. E esse é só o cachê principal. Além disso, elas recebem passagens de primeira classe, hospedagem em suítes de hotéis 5 estrelas, roupas de grife, sapatos de milhares de dólares, relógios importados, jantares em restaurantes exclusivos e até cirurgias estéticas como bônus. É um combo de luxo que, para muitas, parece um bilhete premiado. Algumas encaram como uma oportunidade imperdível, uma viagem de negócios de luxo. Outras veem como um atalho para a fama ou como a chance de sair da crise financeira. Tem ainda quem vá por curiosidade ou influência de amigas que já passaram pela experiência. Mas o problema é que quase ninguém conta a parte sombria. Porque, no fim das contas, esse mundo de ostentação vem acompanhado de um preço alto, e não é financeiro. Estamos falando de humilhação, abuso, medo e, em muitos casos, da perda completa da autonomia. Quando o elevador para no último andar do hotel ou o iate zarpa com os convidados certos a bordo, a liberdade de escolha pode desaparecer. E aí a pergunta muda. Não é mais por que aceitar, e sim, vale mesmo o que se perde? Número 3. Abuso por trás das portas fechadas. Modelos e influenciadoras que participaram dessas viagens já relataram histórias perturbadoras. Não estamos falando de desconforto ou arrependimento. São relatos de abusos físicos, ameaças e humilhações brutais. Muitas dessas jovens voltam psicologicamente destruídas, mas com medo de expor o que aconteceu. E o motivo é simples. Quem está do outro lado da história são homens extremamente ricos, poderosos e bem conectados. Um advogado russo que presta serviço para um desses ricaços afirmou para o jornal eletrônico New York Post que há uma onda de escândalos silenciosos envolvendo essas festas. Ele relata que há vídeos circulando em fóruns obscuros mostrando garotas sendo espancadas, humilhadas, tendo os cabelos cortados à força e passando por situações que mais parecem cena de filme de terror. Os anfitriões, em muitos casos sheiks ou bilionários de diferentes nacionalidades, agem como se estivessem num parque de diversões humano, onde podem realizar qualquer desejo, por mais cruel ou doentio que pareça. As modelos, muitas vezes isoladas, sem passaporte e sem celular, ficam completamente vulneráveis. É um cárcere invisível. Você está em um palácio, cercada de luxo, mas sem liberdade nenhuma. E mesmo quando voltam para casa, poucas têm coragem de falar. O medo de retaliação, de julgamento público ou de arruinar suas carreiras é real. O que acontece em Dubai fica em Dubai, até que alguém tenha coragem de expor. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais grotesco. Número 4. Festas do banheiro químico. Se até agora o que você ouviu parecia pesado, segura firme, porque o que vem a seguir ultrapassa qualquer limite imaginável. No submundo de Dubai, uma expressão grotesca ganhou fama internacional. As chamadas Porta Potty Parties, traduzidas de forma direta como festas do banheiro químico. E sim, o nome é tão nojento quanto o conteúdo por trás dele. Esses eventos, supostamente ultra-exclusivos, não têm nada de glamouroso. Pelo contrário, por trás das portas de suítes presidenciais, iates milionários e mansões opulentas,
mulheres são submetidas a atos de humilhação extrema. Segundo diversos relatos anônimos de modelos e influenciadoras, muitos deles já apagados da internet por medo ou pressão, essas festas envolvem práticas degradantes que envolvem o uso de fezes, urina e outras situações tão bizarras quanto repulsivas. Aqui, mulheres, muitas delas jovens e vindas de países em crise, são atraídas com promessas de dinheiro fácil, contratos de trabalho falsos e viagens de luxo. Uma vez dentro do jogo, o que parecia um evento de networking se transforma em um pesadelo psicológico e físico. Uma influenciadora chegou a contar, em um vídeo que viralizou no TikTok, que recebeu mais de $200 mil para participar de uma dessas festas. A exigência? Comer fezes de um magnata diante de convidados. O vídeo gerou uma avalanche de buscas por esse tipo de conteúdo e a história explodiu nas redes, trazendo à tona uma realidade que muita gente preferia ignorar. A investigação chegou até a Vox News, que confirmou a existência de comunidades online dedicadas a esse tipo de conteúdo. Essas plataformas funcionam como mercados obscuros, onde milionários oferecem verdadeiras fortunas para que mulheres aceitem esses serviços. E, o pior, muitos desses eventos são gravados. As vítimas nem sempre sabem, e os vídeos circulam entre círculos fechados de bilionários. Dá para acreditar que isso acontece em hotéis 5 estrelas, locais que aparecem nos Instagrams mais badalados? Parece coisa de filme de terror, mas o horror é real. E ele veste terno de grife, dirige carros de luxo e se esconde por trás do falso brilho da ostentação. Número 5. A realidade brutal. Às vezes, uma história real consegue chocar ainda mais do que qualquer rumor. E foi exatamente isso que aconteceu com o caso de Maria Kovalchuk, uma jovem modelo ucraniana de apenas 20 anos que sonhava com uma carreira de luxo e fama. Em março de 2025, ela embarcou rumo a Dubai, acreditando que estava prestes a viver dias inesquecíveis, e de certa forma viveu. Só que não da forma que esperava. Maria trabalhava com OnlyFans e era influente nas redes. Segundo amigos, ela contou animada que havia sido convidada por 2 homens, que se diziam agentes de modelos, para uma festa de luxo em um hotel famoso da cidade. Ela jamais imaginou que aquele seria o início de um verdadeiro filme de terror. 2 dias depois, Maria não apareceu no voo que a levaria até a Tailândia, e seus familiares entraram em pânico. Foram 10 dias de angústia, até que, finalmente, ela foi encontrada, largada como um trapo humano à beira de uma estrada nos arredores de Dubai. Estava coberta de sangue, com a coluna vertebral fraturada, múltiplos ossos quebrados e hematomas por todo o corpo. Mal conseguia falar. Precisou ser submetida a 4 cirurgias de emergência para sobreviver. O que aconteceu com Maria nesses dias ainda é nebuloso, mas há fortes suspeitas de que ela tenha sido vítima de escravidão sexual. Relatos de familiares e investigações paralelas sugerem que a jovem foi levada a uma dessas festas ultrasecretas e, possivelmente, forçada a participar de rituais semelhantes aos descritos nas famigeradas porta-pote. O nível de brutalidade a que foi submetida chocou até os médicos que a atenderam. A polícia de Dubai, por sua vez, apresentou uma versão no mínimo estranha. Alegou que ela teria se ferido ao cair de um canteiro de obras, uma justificativa contestada veementemente pela família. Diante da falta de clareza, as autoridades da Ucrânia abriram uma investigação por tráfico humano. A modelo sobreviveu e, segundo os médicos, ela tem boas chances de recuperação física. Mas as cicatrizes psicológicas, essas talvez jamais se apaguem. Número 6. Influenciadoras, agenciadores. Depois de tudo que você já viu até aqui, talvez reste uma dúvida. Como essas garotas chegam até essas festas?
Quem conecta as influenciadoras, modelos e aspirantes à celebridade com os milionários de Dubai? A resposta é simples. Existe um esquema. E é muito mais profissional do que parece. Agentes, agenciadores e promoters agem como verdadeiros caçadores de rostos bonitos na internet. Vasculham Instagram, TikTok e OnlyFans atrás de jovens ambiciosas que esbanjam beleza, seguidores e o desejo de vencer na vida. Às vezes o contato vem disfarçado de oportunidade, um ensaio de moda, uma campanha publicitária, uma festa exclusiva. Outras vezes é direto, um DM no Instagram oferecendo viagem paga, cachê generoso e hospedagem de luxo para acompanhar um empresário árabe durante as férias. Parece uma chance única, e é aí que mora o perigo. Diversos especialistas e advogados de direitos humanos que trabalham em casos delicados envolvendo o Oriente Médio alertam que muitas meninas são enganadas por esse glamour artificial. A promessa de visibilidade e dinheiro rápido vira isca. E por trás disso, há uma estrutura quase mafiosa, com recrutadores espalhados pelo mundo, falsas agências de modelo, intermediários bem pagos e contratos com letras miúdas que ninguém lê. O Instagram funciona como vitrine, as modelos são as iscas. E quem dá o bote são os tubarões poderosos de Dubai, prontos para explorar até o último centavo de vaidade alheia. E no fim, a moeda de troca é a dignidade. Número 7. Sem amparo legal. Para piorar todo esse cenário, há pouco ou nenhum amparo legal para as mulheres que se tornam vítimas nessas circunstâncias em Dubai. Denunciar um abuso sexual lá pode ser um pesadelo à parte. Historicamente, as leis locais eram tão rígidas que várias vítimas que procuraram a polícia acabaram acusadas, ou seja, a vítima vira ré. Apesar de algumas reformas anunciadas nos últimos anos, muita coisa continua na penumbra legal. Se uma influenciadora denuncia que foi violentada por um sheik casado, corre o risco de ser acusada por se envolver com um homem comprometido. Uma inversão de valores cruel e perigosa. Por medo, muitas preferem o silêncio. O receio de represália, prisão ou de perder a reputação pesa mais que qualquer busca por justiça. E tem mais. Quem são os acusados? Milionários, figuras influentes, gente com poder de calar investigações com um telefonema. Diante disso, o que uma jovem estrangeira pode fazer? Brigar contra esse sistema é como gritar no deserto. Ninguém escuta e ainda pode sobrar para você. Enquanto isso, os agressores seguem impunes, repetindo o ciclo. A justiça, que deveria proteger, vira uma ameaça. E as vítimas seguem invisíveis, carregando sozinhas um trauma que o mundo insiste em ignorar. Número 8. Glamour versus realidade. Role o feed do Instagram e tudo parece perfeito. Dubai continua sendo o cenário dos sonhos. Ferraris douradas, festas no topo de arranha-céus, jantares flutuantes em iates de milhões. Modelos sorrindo sob o pôr do sol artificial, influenciadoras com taças de champanhe em piscinas infinitas. Mas quando a lente do celular se fecha, o que sobra? A resposta é dura. Por trás do filtro de riqueza e beleza, esconde-se uma realidade grotesca. As festas do banheiro químico, os abusos encobertos, os casos de tráfico disfarçado de trabalho de modelo, tudo isso revela que a ostentação de Dubai pode ter um custo altíssimo. E não estamos falando de dinheiro, mas de saúde mental, dignidade e até vidas. Maria Kovalchuk é o rosto real por trás desse cenário. Ela acreditou no sonho vendido online e quase perdeu a vida. Outras talvez nem tenham tido a mesma sorte. É hora de encarar a verdade. Dubai não é só ouro e luzes. É também silêncio, medo e abuso mascarado de luxo. Vale a pena correr esse risco só para aparecer em um story com vista para o Burj Khalifa? O submundo das modelos em Dubai não é lenda, é real.
E enquanto a gente dá likes, tem gente chorando fora do quadro da foto perfeita. E aí, o que você acha de tudo isso? Conta pra gente nos comentários se você já conhecia essa lamentável realidade. Se gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com os amigos que amam história e não esquece de se inscrever aqui no Belo Mundo para ficar por dentro de tudo sobre culturas, destinos e curiosidades de um mundo cheio de surpresas. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima aventura.